Boa tarde. Eu quero hoje pedir, antes de mais nada, pedir desculpa pelo horário, mas são circunstâncias da vida. Vamos honrar ao Senhor hoje com o hino da harpa cristã, o 122, Fogo Divino. Fogo divino, clamamos por ti, vem lá do alto, vem desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor, vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador, desce enchido do teu santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, desce chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chamas de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos o resto do mal. Desce já, ó fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo, desce poder pentecostal. Desce do alto, o bendito fogo, desce do alto, chama pentecostal. Amém. Que lindo esse hino. Hoje vamos ler o 15º livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes, vamos orar, pedindo a Deus misericórdia pela situação de chuvas. Tem muita gente sofrendo por causa dessas chuvas. Vamos pedir a Deus que Ele use do amor dEle para salvar quem está no perigo. Amém. Ó Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, desce, Senhor, teu amor, Senhor, para esses que estão, Senhor, nas zonas ribeirinhas, meu Deus, nessas encostas de morro, meu Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha, Senhor, para aqui, para a terra, nessa hora de tanta chuva, aqui em Recife está uma coisa séria. Ajuda, Senhor. Veja, Senhor, nossos irmãos, as tuas criaturas, nossos semelhantes, estão penando, estão sofrendo, Senhor, com essas chuvas constantes, nessas zonas ribeirinhas que moram, porque é o jeito, onde acham terreno para fazer alguma coisa por si, e também para facilitar as vidas deles, pela pesca e outras coisas tais. Oh, meu Pai, ajuda, Senhor, cada um deles, Senhor, que mora nessa zona de perigo, porque Tu, Senhor, foste quem fizeste todos eles. Oh, meu Pai, ajuda, meu Pai, em nome de Jesus eu estou te pedindo e já te agradecendo. Amém. Aqui vamos ler o livro 15º de Atos dos Apóstolos. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: e vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo isso, Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles
sendo acompanhado pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões e lhes anunciavam quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés, como se a lei de Moisés fosse salvar alguém. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, portanto, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nosso país, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dele entre os gentios. E havendo-se eles calados, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei a reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos que com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria e a Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e tornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo,
homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu que ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abastenhas das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação destas coisas fareis bem se vós guardardes, bem vos vá. Tende-se eles, então, despedidos, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também era profeta, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras e, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos para a graça de Deus e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Amanhã leremos o 16º livro dos Apóstolos. Agora é a hora que eu mais gosto, que é justamente convidar os irmãos, a vocês, para se tornarem filhos de Deus, passarem de criaturas de Deus para filhos de Deus. Como assim? Recebendo a Jesus Cristo como um único, suficiente e exclusivo Salvador. Não é isso mesmo? E vocês que deixaram a igreja, passem. Voltem para ela, passem a fazer a mesma coisa dos que são os novos convertidos. Voltem para a igreja. Mas se não quer voltar para a mesma igreja, volte para outra, desde que seja evangélica. E orem pelo irmãozinho ou irmãzinha que deixou vocês chateados, contrariados, a ponto de sair da igreja. Amém, irmãos? Vamos orar. A mãozinha direita com arrependimento, a mãozinha direita no coração, a mão esquerda para cima, como pedindo socorro a Deus, pedindo perdão a Deus, um sinal para Deus aceitá-los. Amém? Vamos orar. Pai de bondade infinita, de misericórdia sem tamanho, meu Senhor e meu Deus, aceita, meu Deus, o pedido de perdão desses que estão querendo aí, Senhor, receber a Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador e tomando banho de sangue, passarem a ser seus filhos, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, na vossa misericórdia, advogue as causas desses que estão retornando, que deixaram a igreja e que estão retornando. E eu sei que o Senhor já fez isso. Obrigada.
E a paz do Senhor eu dou para todos vocês. Obrigada para Deus e para vocês. A paz do Senhor. E parabéns. Foi a melhor coisa que vocês fizeram. Vocês vão ver isso. Para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi me tornar filha do Deus Altíssimo. Olha que eu tive 3 filhos. Foi maravilhoso. Mas não tão maravilhoso quanto ser filho de Deus. Porque é um grande presente que Deus nos dá. O direito de salvação. Tornar-nos filhos de Deus pelo sangue do seu Filho único, Jesus Cristo, o seu primogênito, né? Amém para todos. Que tenham uma boa noite, que já está caindo a noite. Até amanhã, se Deus permitir, assim o permitir.